Fala aí, duplas, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Olha só, Bitcoin no curtíssimo prazo está fazendo uma tendência de alta, né? Aqueles que compraram junto comigo abaixo dos 85 mil dólares, né? Que muitos criticaram, acharam que o Bitcoin continuaria caindo. Esses se arrependeram e aqueles que compraram se deram muito bem. Porque só nessas compras, principalmente aquelas que fizemos nos 78 mil dólares, já temos uma alta aí de quase 10%. Mas será que ainda vale a pena ir acumulando Bitcoin ou a janela já se passou? Bom, na minha opinião, sim, a janela está se fechando e até o final de março acredito que a gente ainda tem algumas oportunidades e no início de abril de acumular Bitcoin abaixo dos 95 mil dólares por unidade. Mas não espere muito tempo porque isso pode passar. Assim como muitos se arrependeram no ano passado em não entrar nos 48 mil, nos 52 mil e nos 60 mil dólares, porque depois, né, o Bitcoin bateu 109 mil dólares por unidade. Hoje também muitas pessoas vão se arrepender de ficar esperando novas correções do Bitcoin. Sim, a janela está se fechando. Lembra que eu falei que abaixo dos 85 mil dólares era uma ótima região de compra. Agora ele está em 86.690, ainda sendo uma ótima região, porque a região mais arriscada é próximo dos 95 e de 95 mil para cima, porque o Bitcoin ele fez este sinal aqui de caixote lateral, sendo aqui uma região que tem bastante liquidez, né? Uma região que vai ser uma forte resistência, mas também uma região que não é muito interessante de comprar, porque o Bitcoin ele pode chegar nos 95 e depois fazer uma lateralização para depois continuar subindo no futuro. Agora, né, no curtíssimo prazo, pegando aqui o gráfico de 4 horas, o Bitcoin já entrou num padrão lateral. Ele vai querer buscar aí liquidez que está aqui em cima nos 90 mil dólares, né? Ele até pode buscar os 94 e depois ele ainda também pode buscar uma liquidez até os 82 mil, 84 mil dólares se a gente tiver muita sorte ainda, né? Então esteja preparado que em março você ainda pode ter a sorte de acumular Bitcoin abaixo dos 85 mil, mas eu acho já bem difícil. Aqui já é uma boa região de acumulação para aqueles que não conseguiram comprar o suficiente. Isso porque o Bitcoin ele está dentro dessa estrutura muito bonita de alta, né? E ele só não pode perder aqui os 82 mil, porque senão ele ficaria numa estrutura lateral e levaria algumas semanas para ele voltar a subir. Mas na minha opinião ele está mais para alta do que para baixas, né? Então eu esperaria mais um short squeeze, ou seja, ele liquidando os apostadores de baixa no curto prazo, para depois ele terminar esse movimento de liquidação, ele liquida o apostador de baixa, depois ele liquida uma parte dos apostadores de alta, e aí sim ele continua subindo. Eu ainda tenho a sensação forte de que ele está muito barato frente ao que ele vai chegar ainda esse ano. Não é à toa, né, que eu fiz uma série de compras enquanto o Bitcoin ele vinha caindo. E para fazer todas essas compras, né, eu utilizei a plataforma da Crypto.com. A Crypto.com é uma plataforma de criptomoedas onde você pode comprar, vender criptos, tem muitas outras funções, né? Você tem o cartão deles para utilizar criptos aí no dia a dia e receber de volta um cashback. Eles são considerados aí por alguns rankings como uma das plataformas mais seguras aí do mercado cripto. Para quem quiser abrir conta na Crypto.com, vou deixar um link aqui na descrição. Outra coisa que me deixa muito otimista agora são pessoas como, por exemplo, o Jim Cramer, que ele é bem conhecido na gringa e lá fora, né? Apostando contra o Bitcoin, falando que não tem nenhum jeito do Bitcoin ele chegar em 1 milhão de dólares por unidade. Esse cara aqui já virou um meme no mercado cripto, né? Que basicamente o que ele fala, você tem que fazer o oposto. Se ele fala que o Bitcoin vai subir infinitamente, é hora de vender. Se ele está apostando contra o Bitcoin, é hora de comprar. Então, este cara me deixa também muito bullish. Esse é o sentimento que eu tenho com várias pessoas que são os especialistas de cripto, mas nunca ganharam dinheiro com esse mercado de fato. Outro indicador que vocês já sabem que eu gosto bastante é olhar para a liquidez do mercado. Onde estão os apostadores de alta? Onde está a concentração de liquidez? Então, até 89 mil tem bastante gente para ser liquidada, por isso que o Bitcoin ainda pode fazer esse movimento mais uma vez e ainda ter uma leve resistência aqui na região dos 90 mil dólares. E outra região, né, que ele teria resistência se ele engatasse numa queda seria aqui a região dos 83 mil dólares. Por isso que eu falei que é difícil ele voltar para 82 mil e se nós tivermos muita sorte ele ainda busca essa região. Mas aqui, se ele ainda perder essa região que tem ausência de liquidez, que vocês já sabem, vira suporte, ele ainda buscaria os 82 mil e a gente teria muita sorte se ele fizer isso, porque poderíamos acumular Bitcoin mais barato, o que eu acho muito difícil de acontecer. É mais provável ele liquidar o pessoal aqui em cima do que aqui embaixo, lá nos 82 mil. No máximo, ele cairia até 84 numa correção. Outra coisa que me deixa muito bullish com o mercado é o VIX, né, que é aquele índice de medo, índice de incerteza. Ele basicamente mede
mede a volatilidade esperada do mercado de ações aí nos próximos 30 dias, e ele se baseia bastante no mercado de opções do S&P 500. Vocês já sabem que o mercado cripto ele tem uma alta correlação com o S&P 500, e é por isso que vale a pena olhar o VIX e como ele está. Quando o VIX ele costuma estar muito alto, isso significa que os investidores estão com mais medo e não querem correr tantos riscos, né? Geralmente nós temos correções, como essas que vimos agora, e regiões boas de acumulação. Então, o VIX estava batendo topo histórico aqui nessa região, né, quando o S&P 500 formou um fundo lá no dia 10 de março. Isso já aconteceu outras vezes na história, né, que foram grandes oportunidades de compra, quando o VIX estava em topo, boas regiões de compra. Então, o VIX, ele fez um topo, mas agora ele está em correção, mas ainda assim se encontra em um patamar bem alto. Então, por isso que a gente ainda tem um espaço aí, eu diria que no máximo uns 30 dias para acumular o Bitcoin mais barato. Lembra que os melhores meses para acumulação foram final de fevereiro e o mês inteiro de março, mas ainda em abril vai dar para acumular alguma coisa de Bitcoin, mas já não vai ser mais tão barato quanto março. É exatamente por isso que a janela está se fechando. Mas basicamente, quando nós vemos o VIX caindo cada vez mais e a certeza do mercado ficando cada vez maior, os preços estarão mais caros. Então, como o VIX ainda está alto, você de certa forma ainda tem um desconto no preço do Bitcoin e de ativos de risco. E uma pesquisa da Coinbase já mostrou que mais empresas vão querer acumular mais Bitcoin neste ano. Um grande exemplo, temos aqui a MicroStrategy, né, que vem acumulando Bitcoin em um ritmo sem precedentes, né, cada vez mais compras de Bitcoin, eles vendem as suas ações para comprar mais Bitcoin. Isso mostra para nós que sim, tem bastante interesse dos institucionais no Bitcoin ainda em 2025 e na verdade esse interesse está ficando cada vez maior, porque aos poucos, né, mais institucionais estão chegando aí para pegar uma parte da fatia do Bitcoin. Por isso que nós queremos comprar antes, para vender caro para eles depois. Outra coisa muito interessante é a volta do interesse dos holders, né, daqueles que compram Bitcoin quando ele está barato, seguram por mais tempo e depois vendem quando o Bitcoin está caro para aqueles que são short-term holders, que são os investidores de curto prazo. Então nós vemos aqui um baixo interesse na acumulação dos investidores de longo prazo no final do ano até o início deste ano. E agora, né, aumentou em muito as compras dos investidores de longo prazo, que são aqueles que realmente ganham dinheiro com o mercado. Então, isso também é mais um indicador que mostra que estamos num bom ponto de acumulação. Outra coisa que esse gráfico também mostra é um mercado que vai começar a entrar em desequilíbrio, com demanda superando a oferta de Bitcoin, o que historicamente, né, leva os preços a valores maiores. Então, essa entrada-chave aí dos investidores de longo prazo, que depois vem seguida pelos investidores de varejo, né, via ETFs, investidores institucionais e depois os investidores de curto prazo são os fatores chaves aí para o Bitcoin subir. Então, quanto mais esse pessoal está comprando, maior vai ser a escassez do Bitcoin no mercado e isso também faz o preço subir. Então, é mais certeza, mais pessoas comprando e o preço, naturalmente, ele sobe. Podemos ver também que, de certa forma, isso começou a voltar a acontecer, né, através do tracker aqui dos ETFs. Então, podemos ver o ETF da BlackRock, da Fidelity, da Grayscale, da ARK, né, que são os maiores, principalmente da BlackRock, voltando a comprar nas últimas semanas. Então, voltando a ter saldo positivo e comprador. Só o da Grayscale aqui que continua com saldo negativo e vendedor. Da ARK que supera isso, né? Então, eles mais acumularam Bitcoin e compraram esse Bitcoin do que venderam Bitcoin a mercado. Enquanto puxando outras semanas, né, a semana 11, a 10 e a 9 estava mais negativa, ou seja, eles estavam vendendo mais Bitcoins do que comprando a mercado. Então, voltamos a ficar positivo, isso também é um sinal que a demanda está voltando a crescer. Bom, basicamente essa demanda dos ETFs vem por parte dos seus clientes, né? Quando os clientes estão mais confortáveis em investir nos ETFs, nós temos uma demanda maior compradora por parte desses ETFs. E muitas vezes eles usam robôs aí de alta frequência para comprar nos melhores preços e assim basicamente deixar os seus clientes aos poucos ricos com cripto. E é exatamente com essa frase que eu te convido a se inscrever na Semana Rico com Cripto, na qual eu farei 3 encontros no dia 7/4, 9/4 e 11/4 às 7 da noite, do horário de Brasília. Neste evento eu vou apresentar para você o meu plano para este ano de 2025 e as estratégias para surfar da melhor maneira possível essa última grande alta de 2025. Então olha aqui, essas são as 3 aulas, o conteúdo de cada aula para você já se preparar e ao final dessa semana você também vai poder fazer parte do RCC, que é o meu treinamento. Todos os dados estão aqui, também não terá nenhuma surpresa para aqueles que querem entrar no RCC, para você já
já se preparar também. Mas o evento ele é completamente gratuito e para você se inscrever é só clicar no primeiro link da descrição ou escanear esse QR Code da tela para você garantir a sua vaga neste evento. Agora que já foi o jabá, a propaganda, eu quero te passar um plano aqui para este final de mês de março e o início do mês de abril, para os próximos 30 dias, que ainda assim vai dar tempo de acumular mais Bitcoin. Basicamente, o pensamento é o seguinte: eu coloquei aqui algumas zonas que são regiões de compra forte, de compra mais leve e regiões de espera e regiões de venda. Então, enquanto o Bitcoin estiver ainda abaixo dos 94 mil dólares, que é aquela região principal que eu mencionei, aqui já será uma zona de compra. Acima de 85 mil, é uma zona de compra, sim, de DCA aos poucos, você vai comprando aos poucos. Já abaixo dos 85 mil, aqui é uma região de compra forte, então aqui sim dá para gastar mais caixa. Então aqui é compra aos poucos, aqui é uma compra pesada e que gasta bastante do caixa, né? Dificilmente vamos ver Bitcoin novamente em 78 mil, em 76 mil, porque eu já acredito que aqui foi a consolidação do fundo da correção do Bitcoin. Mas se ele voltar abaixo dos 85, já procure fazer compras mais pesadas, tá bom? Se a gente ainda tiver essa sorte, como eu mencionei. Hoje o Bitcoin está num período de correção leve, ele está num canal lateral, ele vai lateralizar até o dia 28 e 29 até tomar uma decisão para cima ou para baixo. Provavelmente ele vai vir para cima. A região dos 94 mil, já essa região dos 94 mil é uma região delicada. É uma forte resistência que no futuro, né, quando o Bitcoin romper isso, vai se tornar um forte suporte. Então aqui eu não compraria. Acima de 94 mil eu esperaria. Então toda essa região aqui é uma região de espera. De 94 mil até os 109 mil é uma região de espera, até os 120 mil também é uma região de espera, que é um preço que o Bitcoin ainda não chegou. E acima dos 120 mil, no meu plano, no meu planejamento, cada um vai ter o seu, mas aqui já é uma região de realização de lucro, de venda, né? Dos 120 mil, eu coloquei aqui até 150 mil. Aqui é uma boa região de realização. Também é importante analisar contexto. No contexto atual são essas regiões, mas se no futuro mudar o contexto, mudar o cenário, aí também nós vamos mudar essas regiões de zona de espera, zona de venda, zona de compra e de compra forte. Mas olhando para o curtíssimo prazo, o mais importante está aqui. Então o plano para os próximos 30 dias é acumular o máximo possível dentro dessas duas regiões aqui, sendo compras mais leves e compras mais fortes, e aqui esperar, ser zonas de espera e paciência, tá bom? Lembrando que a janela está se fechando, ainda tem 30 dias, mas os preços lá de 76, 78, não acho que vão acontecer mais dentro desses 30 dias. No curto prazo, né, se eu não comprei o suficiente, eu estaria pronto para comprar Bitcoin já na região dos 86 mil, que ele se encontra neste exato momento, ou se ele cair abaixo de 85, aí eu peso mais a mão, principalmente se ele chegar em 82 mil dólares, se a gente tiver muita, mas muita sorte, que eu acho que não vai acontecer. Se você gostou desse vídeo, desse plano, né, eu acho que já vale o seu like aqui embaixo e também a sua inscrição para você continuar atualizado aí sobre o mercado cripto em um canal que utiliza dados como base para a tomada de decisão e não só emocional ou uma base de ciclos passados que vão se repetir agora. Nós analisamos o contexto, utilizamos os dados, aí tomamos a decisão. Agora, se você está em dúvida além do Bitcoin sobre as altcoins, se você deve comprar elas ou não, eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui do lado que eu mostro se é o timing ou não de começar a acumular altcoins. Te espero lá e te desejo um grande abraço.